muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. De novo, nós por aqui juntinhos, com vistas a mapear tudo que a gente precisa da FGV. Essa aula aqui do Português Já tem a intenção de garantir o seu sucesso total na FGV, porque a gente está passando por todas as questões de gramática que são possíveis naquela prova, para a gente entender claramente qual é o caráter dela e tirar aquele medo que as pessoas têm lá de FGV, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É redação e português na prova e aqui o nosso olhar é para a gramática. Fique atento que a gente começa agora com as questões. Nesse caso, preciso que você se lembre que o nosso objetivo é mapear a FGV. Essas são as minhas redes sociais onde você me encontra e pode mandar suas dúvidas porque eu respondo, viu, gente? Tanto no Instagram, tá aqui o perfil, quanto no YouTube. Você já se inscreveu neste canal para não perder, porque a gente vai lotar este lugar de questões da FGV para você poder sair da prova, né? Ir para a prova e sair dela brilhante. Quando eu falo em prova, eu estou falando da Secretaria de Educação de Tocantins, tem edital publicado. Aliás, estou precisando muito falar sobre o esquema de redação lá de Tocantins, que eu estou achando que ele vai ser inspiração para a Secretaria de Educação de Minas Gerais. A banca é a mesma, é a FGV que vai fazer um concurso muito similar e também tem redação, já está divulgado. Estou achando que a gente precisa de uma livezinha para explicar sobre essa redação lá de Tocantins e pensar nela aqui em Minas Gerais, porque eu acho que vão ser as duas mais ou menos equivalentes aí, hein? Bem parecidinhas. Bora, porque para hoje é língua portuguesa e a gente vai começar logo aqui de questão 1. Sim, essa questão 1, ela está no curso Português Já. Tô vendo aqui já no grupo os meus alunos já começando a comemorar, né? Porque nem tem dificuldade nessa questão. Sim, não vai ter mesmo não. Essa daqui é naquele esquema mesmo lá de classe de palavras, bem no modo Carla de ensinar. E eu vou fazer isso por você agora. Bora de questão 1 aqui então. Vamos lá, questão 1. Assinale a frase abaixo em que o vocábulo menos mostra uma classe gramatical diferente das demais. Então, a gente vai pensar aqui em quais são as possibilidades desse vocábulo menos a partir das alternativas. Olha, o candidato estava com menos disposição. Então, se a palavra menos aqui refere-se à disposição, que é um substantivo, ela só pode ser adjetivo. Então, menos, ela vai ser adjetivo, né? Todas as vezes que estiver relacionada a um substantivo. Os operários trabalham menos a cada ano. Neste caso, trabalham menos. Se está ligada a uma palavra que não é um substantivo, a condição dela é de advérbio. São estas as duas hipóteses. Vai ser advérbio quando estiver ligada a qualquer palavra diferente do substantivo. Os atletas treinaram menos para essa prova. Então, se é treinaram menos, treinaram não é substantivo. Nesse caso, menos vai ser, então, advérbio. Meus filhos sempre leram menos que os que os primos, né? Então, leram aqui, não é substantivo, menos, portanto, vai ser advérbio também. E os estrangeiros sempre se mostram menos animados. Então, aqui é menos animados. Animados não é um substantivo. Nesse caso, menos vai ser, mais uma vez, advérbio. A resposta, portanto, é a letra A, porque a palavra menos, nesse caso, é um adjetivo. Como assim, Carla, adjetivo? O que eu vou fazer para garantir essa condição de adjetivo? Você vai saber que é um adjetivo, porque a referência é ou não um substantivo. Toda vez que uma palavra estiver ligada a um substantivo, ela tem que ter uma natureza adjetiva. Então, vai ser artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Nesse caso, menos, adjetivo. Se ela estiver ligada a qualquer outra classe de palavras que não sejam um substantivo, então, nesse caso, advérbio é a premissa aí. Pronto, está feita a questão número 1. Já vamos juntinhos aqui para a questão número 2, porque a gente tem uma super bateria da FGV e você não vai perder nada disso, né? Afinal, você também quer ir bem na prova, não quer? Claro que você quer ir bem na prova, claro que você quer ir. Bora, questão 2, então. Assinale a opção com duas ações em sequência que mostram uma relação de causa e consequência. Então, pensemos aqui, tem duas ações e elas estabelecem entre si uma relação de causa e consequência. Olha, primeira, João olhou o cartaz, teve vontade de ir ao cinema. Então, ele olhou e teve vontade. Olhar o cartaz tem como consequência a vontade de ir ao cinema? Não necessariamente. Não é uma consequência esperada, né? É uma possibilidade. E teve vontade
é uma possibilidade. Eu não tenho aí. A causa e consequência, elas são automáticas, né? Eu tenho que pensar nessa relação automática. Então, olhar o cartaz e ter vontade de ir ao cinema não é uma relação automática, não é uma consequência automática. Nem todo mundo que olha tem vontade de ir ao cinema. Então, não é essa a resposta. Choveu durante a noite e as ruas ficaram alagadas. Então, chover durante a noite tem como consequência o alagamento das ruas. Verdadeiro. E aí você não tem outra hipótese. Quando chove, as ruas alagam. É uma relação de causa e consequência automática. Tá vendo só? Vamos ver as outras. Cada vez que via as fotos, começava a chorar. Também não é uma relação de consequência obrigatória, né? Viu a paisagem e lembrou-se da cidade onde nascera. Também não é uma consequência obrigatória. Jogou na loteria e imaginou o que faria com aquela fortuna. Também não é. Resposta, portanto, letra B de bola. E a gente vai aqui marcar essa relação de causa e consequência como automática. É aquilo que acontece de qualquer maneira, né? Independente das circunstâncias. Isso que é causa e consequência. Questão 3, vamos lá. Ó, um aluno do ensino fundamental decidiu dar voz aos animais que estavam presentes em sua redação. Assinar a opção em que o verbo utilizado está adequado ao nome do animal e sim, é isso mesmo que você está vendo. Nós vamos falar agora de onomatopeias. Na verdade, mais especificamente, nós vamos falar de verbos onomatopeicos. Onomatopeicos, que são os verbos que, sim, nomeiam. Onomatopeicos é uma palavra junto, viu, gente? Ficou aqui parecendo que está separado, vou até melhorar isso. Onomatopeicos, é junto, ó, onomatopeicos, isso. Os verbos onomatopeicos, eles são os verbos que indicam como são os sons dos animais. Tipo, o gato mia, o cachorro late, é isso aí. Isso são verbos onomatopeicos. A questão, portanto, quer saber qual delas está adequada ao nome do animal. E, de repente, você se depara com peru, vaca, cavalo. Eu sei, bate aquele desespero. Meu Deus do céu, eu sei lá qual que é o som do peru, mas eu quero deixar aqui a dica mais valiosa que você vai encontrar na vida para fazer uma prova de língua portuguesa, principalmente da FGV. A gente não começa a sofrer na prova antes de analisar as alternativas. Você fica ali angustiado quando vê uma questão, lê o enunciado, pensando, meu Deus do céu, aqui está pedindo a coisa mais difícil do mundo. Eu não faço a menor ideia do som do peru, por exemplo. Mas, na verdade, o que vai ser, a demanda que vai acontecer para você, ela pode ser muito mais simples do que você imagina. Como vai acontecer nessa questão? Olha lá. Aqui está querendo saber sobre a galinha. Está dizendo que a galinha balia. Bom, você não sabe o que é balir, mas você sabe que a galinha cacareja. Cacareja. É uma informação mais simples, né? A galinha cacarejava. O peru você não faz ideia do que significa, mas você sabe que o lobo uiva, né? Essa letra C aqui como resposta, ela é automática para a gente. Você sabe também que a vaca não rosna, né? Que rosnar é do cachorro, a vaca muge, então a vaca mugia. E que o cavalo silvava também não é silvar, o cavalo relinchava. Ó, o cavalo relinchava. Então a gente tem algumas respostas aí que são possíveis, porque a gente conhece os animais. Ó, galinha, vaca e cavalo são acessíveis. Tá, não faço ideia do que é o peru, vou contar para você. Também não sei o que é bramir, nem balir, nem silvar. Também não sei essas palavras, vou te contar também. Mas, de qualquer maneira, a resposta, ela é possível, porque a gente tem aí um conhecimento claro. O lobo uivava. Ah, Carla, mas e as outras? Tá, na questão, lá na hora da prova, você não precisa das outras. Você consegue acertar a questão, porque a questão que parece muito difícil, na verdade, ela pode nem ser. Fique com essa dica aí, que ela é importantíssima. E venham para curiosidades da língua agora aqui, ó. Quero mostrar para você o que significa cada uma dessas outras. Então é o seguinte, vamos lá, ó. Balir, ó, esse aqui, ó, do balir, quem bale é a ovelha, ou o bode. Quem brame é o jacaré, ou o elefante. Quem rosna é o cachorro, né? O cachorro. E quem silva é a cobra. Sobre o peru, o que o peru faz? O peru grogoleja. Ele grogolejava. Tá bom, eu sei que poucas vezes na vida você vai precisar disso.
Mas se apareceu na FGV, eu trago para vocês a curiosidade e a gente pode seguir para a próxima questão tranquilos, entendendo que mais do que se preocupar propriamente com aquela parte difícil, em língua portuguesa a gente começa do início. Você vai lá naquilo que é básico e provavelmente você vai acertar a questão com o conhecimento inicial que você tem. Não é aquela grande coisa que você vai precisar na prova. Confia em mim, confia em mim. Vamos embora para a questão 4 então, vamos lá. Os livros didáticos ensinam que os textos dissertativos discutem um tema, defendem uma opinião, contrariam uma ideia oposta, fornecem informações, etc. Assinale a frase que se estrutura pela oposição a um outro pensamento ou opinião. Então aqui está claro no enunciado que a questão quer que você marque uma oposição, né, entre um elemento e outro. Qual delas aí tem uma oposição indicada? Vejamos. Gastos públicos podem também significar investimentos e não desperdícios. Então, aqui ó, pode significar uma coisa e não outra. Nesse caso, nós temos uma relação de oposição, né? Pode indicar investimento e não. Então, significa positivo e não significa negativo. Então, esse E aqui, ó, ele está sugerindo uma ideia de oposição. Vamos ver as outras. Como diz a sabedoria popular, mais vale a quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Aqui a noção é de comparação, né? Mais vale um do que outro, a relação é de comparação. Vejamos aí, ó, as outras. Economize para o futuro. Nesse caso, a ideia é de finalidade, né? Para quando chegar o futuro, finalidade. Uma única vela pode acender outras 1000 sem perder sua força, então sem que perca sua força. A ideia aqui é de concessão, né? Sem perder a sua força. E amar profundamente em uma direção nos torna mais amorosos em todas as outras. A noção aqui é de proporção, ó, proporção. Quanto mais se ama, mais tem força. Então, é a letra A mesmo, e a gente tem sim uma indicação gramatical que diz que esse E, ele é naturalmente aditivo, né? É a ideia mínima dele, ele serve com ideia de adição, mas ele pode sim funcionar com a ideia de adversidade. Ele admite essa ideia de adversidade, que é a mesma coisa de oposição. Então, a gente tem sim a possibilidade desse E de oposição, resposta letra A. E a gente está entendendo, então, que na FGV não tem aquele bicho de 7 cabeças, aquela coisa horrorosa que as pessoas dizem de meu Deus, eu nunca vou conseguir. Basta que você esteja por aqui inscrito neste canal, dando like, é claro, né, por eu te dar tantas dicas bacanas, e fique por aqui estudando comigo. Volte nessa aula quantas vezes você precisar, se empenhe, porque no final das contas, seu resultado na FGV vai ser incrível, garantia, português já, garantia de qualidade. Bora, questão 5. Assinale a frase abaixo em que uma oração desenvolvida foi substituída por uma oração reduzida de mesmo sentido. Então, aqui é outro tipo de questão da FGV que traz aquela angústia, né? Você lembra inicialmente, meu Deus do céu, mas eu não faço ideia do que é isso de oração reduzida, desenvolvida. Calma, calma, calma. O esquema de prova de língua portuguesa é você não sofrer antes das alternativas. Nesse caso aqui, muito típico da FGV, eles adoram questões desse tipo, pedindo a transposição da oração desenvolvida para reduzida ou ao contrário, e muitas vezes, né, eu posso dizer que 95% das vezes, o que você vai precisar para resolver uma questão como essa é a leitura. A questão é muito mais de sentido do que propriamente de regra gramatical. O enunciado vem aí com essa cara de regra gramatical, mas a questão é de sentido. Vamos ver como que isso acontece? Olha lá, ó. Abençoado aquele que faz com que meus companheiros riam. Abençoado aquele que faz meus companheiros rindo. Olha lá, que faz com que meus companheiros riam não é a mesma coisa que faz com meus companheiros rindo. Então, não é a letra A, não tem o mesmo sentido. As crianças só são felizes porque ignoram o que seja a felicidade. As crianças só são felizes se ignorarem. Não é isso, tá vendo? Que mudou o sentido? Não é isso. Mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não veria a felicidade. Mesmo que alguém vivendo 2 vezes 1000 anos, não veria felicidade. Mesmo que alguém vivesse, mesmo alguém vivendo, essa daqui tá muito boa, hein? Tá muito boa. Vamos ver as outras. A felicidade é como as neblinas ligeiras. Quando estamos dentro dela, não a vemos. A felicidade é como as neblinas ligeiras.
Para, mudou. Aqui, ó, a ideia de tempo, quando? Aqui veio para, finalidade. Não pode, errado. A verdadeira felicidade custa pouco. Se é cara, não é de boa categoria. A verdadeira felicidade custa pouco. Se encarecer, aqui mudou, né? Se é cara e encarecer, saiu de um estado fixo para uma condição de mudança, né? De mudança de estado. Então, de um estado permanente para mudança de estado, mudou o sentido, a resposta é letra C. Tá vendo só? Tá vendo só? A questão é muito mais sentido do que propriamente gramática. Ah, Carla, mas quando eu vejo esse enunciado falando esse trem de oração desenvolvida, tá bom. Vamos pensar o seguinte, a dica do dia. Ao invés de você se preocupar com o enunciado da FGV, que tem esse cunho gramatical, você vai focar naquilo que é da alternativa. Você vai lá nas alternativas, vai ler as alternativas e vai perceber qual é o esquema que está lá em jogo e certamente você vai acertar. Depois disso, volta na questão analisa, dá meu like e vai para a questão número 6 junto comigo. Vamos embora de questão 6. Nas frases abaixo, houve a substituição do advérbio onde por um substantivo. Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma inadequada. Preciso destacar a relevância do onde. Eu preciso destacar a relevância do onde, hein? Onde ele é equivalente, ele só funciona, vou escrever aqui para você, ó, ele só funciona com a ideia de lugar, E ele é sinônimo de em que. Como onde é automaticamente um pronome relativo, ele vai retomar o termo anterior. Esse termo anterior aqui tem que ser, portanto, um substantivo. Essa é a organização. E, claro, esse substantivo aqui, ó, é a ideia de lugar que o onde retoma. Com este esqueminha, você vai fazer a questão junto comigo. Vamos para a questão 6. O Estreito de Gibraltar é por onde se entra no Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar é a entrada do Mediterrâneo. Ó, é por onde se entra, é a entrada. Questão 6, então, letra A está verdadeira. Atenção aqui, ó, porque o enunciado perde a errada. Este edifício é onde está instalado. Então, ó, é onde está instalado, no edifício. Este edifício é a sede do TSE. Está instalado, é a sede, verdadeiro. Funcionou aí direitinho, então. Letra C. O Palácio de Buckingham é onde vivem os reis da Inglaterra. Ó, é onde vivem. O Palácio de Buckingham é a residência dos reis da Inglaterra, certo? Onde vivem, residência, correspondência aí adequada. Letra D. Os motoristas puseram uma cruz onde ocorreu o acidente. Os motoristas puseram uma cruz na localização do acidente? Não, na localização, o acidente se localiza? Vamos ver a outra. Eu gostaria de saber para onde vai essa mercadoria, ó. Para onde vai essa mercadoria? Opa, parecendo que eu anulei, né? Ó, para onde vai essa mercadoria? Eu gostaria de saber o destino dessa mercadoria, perfeito. Então, aqui nós vamos marcar a letra D, porque a localização do acidente não é exatamente onde ocorreu, né? No local de ocorrência seria mais adequado, porque o acidente não está localizado, né? Quando eu digo localizado, eu estou falando de um ponto fixo. Não funcionou bem a letra D, né? Não funcionou bem. Vamos embora para a questão 7, porque aqui é bateria de questão, gente. E a bateria de questão é para você, junto comigo, entender esse esquema FGV. Entendeu? É para ver a FGV com detalhes, é para entender a FGV cuidadosamente. Vamos embora comigo para a questão 7. Questão 7. Assinale a frase em que houve o emprego correto do pronome lhe. Então tá, vamos lembrar aqui, ó, o pronome lhe, ele assume a função de objeto indireto. E ele é, portanto, preposicionado e corresponde à ideia de ele. Então, a indicação, o sentido do lhe é preposição mais ele, tipo a ele, certo? É mais ou menos essa ideia aqui, ó. Então, vamos lá. Se você, de fato, leva a sério a preparação do seu filho para o futuro, não ensine a ele a subtrair. Bom, aqui, o verbo ensinar, ele tem dois objetos, né? E necessariamente precisa ser um objeto direto e um indireto. Quando eu ponho lhe e digo, então, que é a ele, lendo aqui como objeto indireto, esse outro a aqui, ó, a subtrair, tornou-se inadequado.
Eu não posso ter dois objetos indiretos para o mesmo verbo. Então, nesse caso, perdão, não podia ser o lhe, teria que ser o objeto direto empregado aí. E para que seja o objeto direto e não o indireto, eu teria que ter o pronome, os pronomes o, a, os e as, né? Que são os que exercem a função de objeto direto. Então, esse lhe aqui está inadequado. Teria que ser não o ensine. Na letra B, os que são incapazes de recordar o passado são condenados a repetir o passado. A intenção aqui, ó, são condenados a repetir o passado. Vejam, portanto, que eu não tenho preposição nesse caso. Nesse caso, então, eu não preciso do lhe, porque a função aqui, ó, não é de objeto direto. A função aqui é de objeto, não é de objeto indireto, é de objeto direto. Então, são condenados a repeti-lo. É a forma correta aqui, ó. Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve. Então, o tempo parecerá a você, né? A intenção aqui, ó, é construir a forma parecerá a você. E a gente tem uma regrinha importantíssima de colocação pronominal que diz que quando o verbo vem no futuro do presente ou no futuro do pretérito, parecerá, é futuro aí, a colocação pronominal ela precisa ser em mesóclise. Então, sim, olha aqui o que vai acontecer, ó. Você coloca primeiro o verbo no infinitivo, parecer, tá vendo? Coloca o pronome e termina o verbo parecerá. Olha aqui, ó, parecerá, tá vendo? Com o pronome no meio, é isso que a gente chama de mesóclise. Pronto, então a letra C é uma resposta adequada, vejamos o erro das outras. Letra D. Lembre-se, então letra C aqui, ó. Lembre-se, quando você achar que tudo está perdido, o futuro ainda lhe guardará. Lhe aguardará, aguardará você. Igualzinho aqui, ó, a letra B, a função sintática é de objeto direto, então não é lhe, é o. A história é um cavalo que galopa atravessando a janela e você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não, para montar o cavalo. Essa é a intenção aqui, ó, montar o cavalo. Portanto, objeto direto, nesse caso, vai ficar para montá-lo ou não. Nessa questão, então, letra C é a resposta e nós temos aí uma questão específica de colocação pronominal, né? Porque parecer-lhe-á soa esquisito. Você precisaria desse conhecimento aqui de colocação pronominal que você acabou de adquirir e por isso eu mereço um like. Ensinei para você aqui mesóclise do jeito mais simples que você encontra nessa vida. Verbo no futuro do presente, verbo no futuro do pretérito, coloca na forma de infinitivo, põe o pronome no meio, termina o verbo. Bora! Porque a gente tem questão 8 aqui para treinar e é FGV, é mapeando a FGV para você não perder nenhuma questão. Bora de questão 8. Entre as opções abaixo, assinale aquela em que o aumentativo sublinhado perdeu o valor de aumentativo designando outra realidade. Essa aqui é uma questão muito comum na FGV. Ela quer, na verdade, que você perceba que em algumas circunstâncias, as palavras com ideia de aumentativo, elas deixam de assumir esse caráter de aumentativo e assumem contextos diferentes, viram palavras normais na língua, né? Elas deixam de ter esse valor aumentativo e viram palavras convencionais. Vejamos então. O turista usava um casacão que chegava até o joelho. Então, casacão significa mesmo que o casaco era grande. Se ele usava um casacão, ele usava um casaco grande. Não é a letra A, então, porque o sentido é de aumentativo. O professor não aceitava palavrão em sala de aula. Bom, palavrão não é mais uma palavra grande, é uma palavra de baixo calão, é uma palavra que funciona como xingamento. Nesse caso, o palavrão perdeu o valor de aumentativo e designa uma outra realidade. Resposta letra B, certamente letra B aqui sem dúvidas, né? Vejamos as outras. O mendigo devorou um pratão de comida. Claramente o prato era grande, né? Devorou um prato grande de comida. Havia um cadeirão antigo no canto da sala. Aqui também, se é um cadeirão, é uma cadeira grande. É uma cadeira grande.
e um paredão separava os dois pátios de prisioneiros. Aqui também a gente tem uma parede grande e a resposta é, portanto, letra B de bola. Letra B de bola. Tá vendo só? Na FGV, a gente transita entre questões como a anterior ali de colocação pronominal, que exige um pouco mais de conhecimento, e você precisa de uma professora como eu para tornar esse conhecimento completamente acessível. E também tem as questões que são completamente fáceis de fazer, porque elas são do nosso dia a dia. Estamos prontos? Vamos para a questão número 9. Vamos comigo para a questão 9. Todas as frases abaixo foram reescritas de forma a eliminar-se o advérbio não, mantendo o sentido original. Ó, assinale a frase em que isso foi feito de forma inadequada. Então, tem uma aqui que é a errada. Vamos lá, então. Homem absurdo é aquele que não muda. Homem absurdo é aquele que permanece sempre o mesmo. Então, que não muda, que permanece sempre o mesmo, verdadeira, mesma ideia. Homem livre é aquele que não tem medo de ir até o fim de seu pensamento. Homem livre é aquele que não tem medo, é aquele que tem coragem. Verdadeira, a ideia é a mesma. A felicidade é uma flor que não é preciso colher. Então, ó, não é preciso colher. A felicidade é uma flor que é desnecessário colher. Não é preciso, é desnecessário, mesma coisa. Não se pode falar mal senão das coisas que se conhecem bem. Não se pode falar mal. Só se pode falar mal das coisas que se conhecem bem. Verdadeira. Certinho? Não se pode falar mal se não conhece, só pode falar mal se conhece. A felicidade é como as neblinas ligeiras. Quando estamos dentro dela, não a vemos. A felicidade é como as neblinas ligeiras. Quando estamos dentro dela, não a vemos. Ela é ignorada, não é a mesma coisa. Não ver e ignorar são informações diferentes. Gabarito, letra E. E percebam que a questão ali que trouxe advérbio, não, tal, você pensou numa questão gramatical, nem é gramatical. A questão, na verdade, aí é uma questão de sentido. É a FGV sendo a FGV, né? Você com medo da prova, achando que, meu Deus, que tão de gramática é esse que eu tenho que estudar? Quando, na verdade, você tem que focar mesmo na alternativa. As alternativas vão encaminhar o raciocínio que você precisa seguir. Vambora que tem questão 10 aqui para treinar. Vamos comigo. Questão 10. Nos atos de comunicação, deve-se levar em conta a situação. A frase abaixo, em que o significado do termo destacado depende da situação de comunicação, é... Bom, aqui a questão, vou pôr assim para você ver, a questão está dizendo que algumas informações do texto, elas só podem ser depreendidas, você só pode compreender se você fizer parte da situação comunicativa. Senão, a informação não é precisa, não é clara. Olha lá. Amanhã começam as obras em nosso bairro. Bom, essa daqui é a resposta, porque você só sabe qual é o bairro se você estiver nesse ato de comunicação. Em nosso bairro. Quem é esse nosso aí? Que bairro é esse? Você só consegue dar conta disso se você fizer parte dessa comunicação, né? Senão você não vai saber qual é o bairro, quem é esse nosso aí, quem é esse nosso envolvido no processo. Vamos ver as outras, ó. Hoje, dia 15 de novembro, festeja-se a República. Olha como esse hoje aí poderia também evocar uma situação de comunicação. Só que o próprio enunciado diz que esse hoje é 15 de novembro, tá vendo? Então, eu tenho o esclarecimento dessa marca aí, desse hoje. Ainda se passeia muito pelas ruas do Rio. Bom, Rio é um local que todo mundo conhece, então não tem uma situação de comunicação específica aí. Eles, olha aqui, o autor e o leitor se merecem. Então, quando eu penso em eles, eu perguntaria claramente, eles quem? Mas aqui o próprio enunciado já me diz quem é esse eles, eu não dependo mais da situação de comunicação. O quadro, o dormitório de Van Gogh, é magnífico e o quadro, aqui está especificado que quadro é esse. Agora aqui em nosso bairro, eu certamente perguntaria, qual bairro? Né? Eu que não participo desse processo de comunicação, perguntaria, qual bairro? Então, feita a questão 10, a gente pode comemorar, assim, uma super bateria de questões de FGV. E antes de você encerrar esse vídeo, eu preciso te dar uma dica importantíssima. Tá, o like, a inscrição no canal e presta atenção. Na Secretaria de Educação de Tocantins e de Minas Gerais, em que a banca é FGV, vai ter prova de redação. Prova de redação é texto dissertativo. Provavelmente
30 linhas em Minas Gerais, em Tocantins a gente já sabe que é. E se você está precisando de uma ajuda também em produção de texto, já fica nesse canal. Já passei aqui pelos outros vídeos que você vai encontrar, porque a redação é também, assim como língua portuguesa, aquele diferencial numa prova. Então já fica atento aí, já vai lá em busca dos vídeos de redação que estão aqui, né? Já vai lá entendendo quais são essas necessidades, o que você dá conta, o que você não dá conta, porque redação também, junto com o português ali, ó, coladinho, é com Carla Gomes, e se eu puder te ajudar, pode contar comigo. Foi um prazer ter você nessa aula, vejo você em outras, viu? Bons estudos, até a próxima!